Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma sigla que está em todo lugar no Brasil, a LTDA. Exato. É a sociedade limitada. Parece simples, mas os detalhes fazem toda a diferença. E é por isso que estamos aqui. A gente se baseou no material de especialista, bem denso, que destrincha o Código Civil. Nossa missão é traduzir esse juridiquês. É isso aí, é entender o que de fato acontece por trás das portas de uma limitada. O que essa responsabilidade limitada protege de verdade. Como as decisões são tomadas e onde moram as armadilhas, né? Vamos começar então pela pergunta de R$ 1 milhão, a que todo empreendedor faz. O que a palavra limitada, de fato, limita? Meu patrimônio pessoal, minha casa, meu carro, tá tudo protegido na hora que eu abro a empresa? Essa é a grande promessa, né? Mas ela vem com uma condição enorme, que é o centro de tudo. O artigo 1052 do Código Civil é claro. E o que ele diz? Ele diz que, sim, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas. O problema é a continuação na frase na lei. Ah, sempre tem um mas. Sempre. E aqui o mais é gigante. Isso só vale se o capital social estiver totalmente integralizado. Opa, peraí. Então não é um escudo mágico que se ativa na hora que eu assino o contrato social. O que é integralizado na prática? Significa que o dinheiro ou os bens que os sócios prometeram lá no contrato colocar na empresa foram de fato entregues. Entendi. Se vocês combinaram um capital de 100 mil, 50 mil para cada um, a proteção só existe quando os 100 mil estiverem de verdade no caixa da empresa. Certo. Então, enquanto essa promessa não for cumprida, a responsabilidade não é limitada. Exatamente. E aí você tem dois mundos. No primeiro, com o capital não pago, o limitada no nome da empresa para fingir proteção não serve para nada. Nada. Todos os sócios respondem com seus bens pessoais, de forma solidária, pelas dívidas da empresa até o limite do que falta pagar. Se a dívida é de 200 mil e falta integralizar 50 mil, um credor pode ir atrás desses 50 mil na conta pessoal de qualquer um dos sócios. É quase como se um sócio fosse fiador do outro perante a empresa. A armadura só funciona depois que todo mundo paga o combinado. Perfeito. É isso. E no segundo cenário, com tudo pago? Aí a mágica acontece. Aí sim a mágica acontece. Com o capital 100% integralizado, a regra da limitação se aplica. As dívidas são da empresa, da pessoa jurídica. E, em princípio, o patrimônio pessoal dos sócios fica blindado. O risco se limita ao que eles já investiram. Isso é fundamental. E falando em sócios, por muito tempo era preciso ter, no mínimo, 2 pessoas, né? Mas isso mudou. Hoje tem muita empresa de uma pessoa só com essa sigla. Essa foi uma das grandes modernizações da nossa legislação. Em 2019, criaram a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. SLU. Isso. Basicamente, a lei disse, olha, uma pessoa só pode ter uma LTDA com toda essa proteção que a gente acabou de falar. A ideia foi tão bem aceita que em 2021, outra lei simplesmente acabou com a antiga IRLL, que era mais burocrática, e transformou todas em SLUs. Simplificou a vida do empreendedor individual. E muito. Certo, então a empresa tem esse capital que é dividido em cotas. Se o capital é uma pizza, as cotas são as fatias de cada sócio, é isso? A analogia da pizza é ótima. O capital social é o valor total da pizza e as cotas são as fatias. E o artigo 1055 diz que essas fatias podem ter tamanhos e valores diferentes. Ah, não precisam ser iguais. Não. Você pode ter 10% do capital com uma única cota de 10 mil e seu sócio os outros 90% com 90 cotas de R$ 1.000. O importante é a soma bater. E essas cotas são compradas com dinheiro, imagino. Mas e se eu quiser entrar com um imóvel, um maquinário? Pode também. Você pode integralizar com dinheiro ou com bens. A questão, e isso é um ponto de atenção, é que a avaliação desses bens é uma responsabilidade de todos. Como assim? Se você entra com um imóvel dizendo que ele vale 500 mil, mas na verdade vale 200, todos os sócios respondem por essa diferença de 300 mil perante credores por até 5 anos. Entendi.
É para evitar que inflem o capital artificialmente. Exatamente. Peraí, um ponto aqui me chamou muito a atenção. Eu posso entrar com um prédio, com dinheiro, mas eu não posso entrar com o meu trabalho, com a minha expertise? Não pode. Essa é uma regra que surpreende muita gente. O parágrafo 2º do artigo 1055 proíbe expressamente que a contribuição de um sócio seja em prestação de serviços. Mas por quê? Parece contraintuitivo, né? Especialmente para uma empresa de serviço. Faz todo sentido quando a gente entende o papel do capital social. Que é? O capital social não é só o dinheiro, para começar. Ele funciona como uma garantia mínima para os credores. É um patrimônio que, em último caso, pode ser penhorado para pagar as dívidas. Certo, algo tangível. Exato. Dinheiro é penhorável, o imóvel é penhorável. Mas e um serviço? Uma promessa de trabalho? Não dá para penhorar e leiloar a consultoria de um gestor, sabe? Como não serve de garantia, a lei proíbe. É o que diferencia a LTDA da sociedade simples, onde isso é permitido. Isso muda tudo. O capital social no balanço não é só um número, é uma promessa com consequências reais. Agora, digamos que o negócio andou e eu quero sair, vender minhas cotas. É só achar um comprador e pronto. Depende para quem você quer vender. O artigo 1057, que regula isso, cria duas situações. Quais? Se você quer vender sua parte para alguém que já é sócio, a porta está aberta. A cessão é livre, não precisa de autorização dos outros. Ok, entre sócios a confiança já existe. Mas e se eu quiser vender para um investidor de fora, que ninguém conhece? Aí a regra muda. Para vender para um estranho, você precisa do ok implícito dos seus sócios. A venda é permitida desde que não haja oposição de sócios que representem mais de 1/4 do capital. 25%. Isso. A lei cria um equilíbrio. Não dá poder de veto absoluto a uma minoria, mas também protege a sociedade de ter um novo membro totalmente indesejado pela maioria. Faz sentido. Ok, então temos os sócios e as cotas. Mas quem está no comando no dia a dia? Quem assina pela empresa? Essa é a figura do administrador. O contrato social vai dizer quem administra. Pode ser um ou mais sócios, ou até um profissional de fora, um não sócio. E para escolher esse administrador, principalmente se for alguém de fora, imagino que a decisão seja importante. Importantíssima. E aqui a legislação mudou há pouco tempo, em 2022, para facilitar as coisas. Como assim facilitar? Antes, os quórums de votação eram mais rígidos. Agora, para nomear um administrador não sócio, a regra é: se o capital ainda não foi todo pago, precisa da aprovação de sócios com no mínimo 2/3 do capital. E se já estiver pago? Aí o quórum cai para pouco mais da metade do capital social. Ah, então a lei está mandando um recado claro de sejam mais ágeis, é isso? Exatamente. A lógica é facilitar a profissionalização da gestão. Antes, um sócio com um pouco mais de 25% podia barrar a contratação de um CEO de mercado. Agora o poder está na maioria. E essa agilidade vale para outras decisões grandes? Tipo alterar o contrato social, fazer uma fusão? Sim, a mesma lei de 2022 simplificou tudo. A antiga regra que exigia 3/4, 75% do capital, o que dava poder de veto a uma minoria, foi revogada. E como ficou? Agora, para quase todas essas decisões estruturais, modificar o contrato, incorporar, fundir, a regra geral é a aprovação de titulares de mais da metade do capital social. É uma mudança de mentalidade, né? Tira o poder de engessar a empresa de uma minoria. E para as coisas mais rotineiras, como aprovar as contas do ano? Aí é mais simples ainda. Basta a maioria dos votos de quem estiver presente na reunião ou assembleia. Não se olha para o capital total, mas sim para quem compareceu. Falando em reunião, com a tecnologia de hoje, precisa ser todo mundo na mesma sala? Não mais. O artigo 1080-A agora prevê de forma expressa a possibilidade de participar e votar à distância. E até mesmo de fazer assembleias 100% digitais. Um avanço enorme, imagino. Gigante. Para empresas com sócios em cidades ou países diferentes, mudou o jogo. Ok, os administradores têm mais agilidade. Mas como os sócios que não estão na gestão fiscalizam o que está sendo feito? Existe algum controle? Sim. O principal deles é o Conselho Fiscal. É um órgão que não é obrigatório, mas pode ser criado pelo contrato social. A função dele é ser os olhos e ouvidos dos sócios na administração. Tipo um auditor interno eleito pelos sócios? 1/5, ou 20% do capital,
possam eleger um membro do conselho em separado. Isso garante que eles tenham uma voz lá dentro, um contrapeso. Um contrapeso importante, com acesso direto à informação. Isso tudo funciona bem quando está todo mundo alinhado. Mas, e quando não está? Quando um sócio vira um problema, começa a prejudicar a empresa. Como a lei lida com isso? É um tema delicadíssimo e a lei trata com muito rigor. Primeiro, é preciso diferenciar resolução, que é a exclusão de um sócio, de dissolução, que é o fim da empresa. Certo, foco na exclusão. Para excluir um sócio por justa causa, o artigo 1085 coloca a barra bem alta. O que é preciso? São 3 requisitos e precisam acontecer juntos. Primeiro, a possibilidade de exclusão tem que estar escrita com todas as letras no contrato social. Se não estiver, já não dá. Ok, tem que ser previsto. Segundo, a maioria dos sócios com mais da metade do capital tem que concordar que aquele sócio está cometendo atos de inegável gravidade que colocam a empresa em risco. E o terceiro? É preciso convocar uma assembleia específica só para isso e o sócio acusado tem que ter o direito de se defender. Não dá para fazer de surpresa. A lei protege contra uma expulsão arbitrária. É um processo complexo que faz sentido. E para fechar o ciclo de vida? Quando a empresa chega ao fim, o que causa a dissolução? As causas são várias. O fim do prazo do contrato, um acordo unânime, a falência. Mas aqui tem outra mudança legislativa super importante. Qual seria? Lembra que a gente falou da SLU, a sociedade de um sócio só? Lembro, claro. Antigamente, a lei dizia que se uma LTDA ficasse com um único sócio, por mais de 180 dias, ela era dissolvida. Com a criação da SLU, essa regra perdeu sentido. Então, em 2021, ela foi revogada. Então hoje, uma LTDA com 2 sócios, em que um sai, ela não precisa mais correr para achar um substituto. Exato, ela pode simplesmente continuar operando como uma SLU. Isso fortaleceu muito a continuidade dos negócios. Cobrimos muita coisa. Se a gente fosse resumir os grandes recados que o Código Civil nos dá sobre a LTDA hoje, quais seriam? Bom, o primeiro, para mim, é o da responsabilidade condicional. A proteção do seu patrimônio pessoal não é um presente, né? Não mesmo. Ela é uma conquista que depende do compromisso de todos os sócios de integralizar 100% do capital. Exato. O segundo seria a flexibilidade e individualidade. A criação da SLU e o fim daquela dissolução por falta de sócio mostram uma lei que se adaptou à realidade do empreendedor que muitas vezes começa sozinho. Certo. Qual o terceiro? O terceiro é que capital é garantia. A proibição de contribuir com serviços reforça que o capital social não é só um número, é um lastro real para o mercado. E por último, eu diria que é a busca por agilidade. A simplificação recente dos quórums é um sinal claro de que o legislador quer empresas menos burocráticas e mais dinâmicas. Perfeito. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Fica uma questão importante para pensar. Com a legislação tornando cada vez mais fácil e seguro abrir uma empresa de responsabilidade limitada, especialmente a SLU, como isso impacta a cultura de risco do empreendedorismo no Brasil? Essa facilidade em blindar o patrimônio pessoal incentiva uma tomada de risco mais saudável, mais inovadora, ou pode, em alguns casos, levar a uma gestão menos cuidadosa? Fica aí a reflexão, é algo para a gente observar.